Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo essa aula. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre elementos da narrativa. Mas, professora, a gente estava vendo só coisas de cunho argumentativo. Não, sim, eu sei disso. Mas é bem importante essa aula, sabe por quê, pessoas? Porque assim, ó, os vestibulares, recorrentemente, eles têm os textos dissertativos e argumentativos. Isso é fato. Às vezes não tem a dissertação em si, mas tem textos de cunho argumentativo, né? Mas nós temos um vestibular aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, que trabalha a narrativa, que dá a possibilidade de você escrever uma narrativa. Então, assim, tem muita gente que não gosta de escrever dissertação e tal. Então, assim, temos que dar uma possibilidade, uma segunda possibilidade, né? Então, para que vocês saibam como é que se escreve uma narrativa, é claro que nós aprofundaremos em gêneros, né? Quando a gente fala em narrativa, a gente fala num todo. A gente fala em histórias ficcionais, enfim. Mas cada gênero dentro da narrativa tem a sua especificidade. Mas aqui eu vou dar um aparato maior, assim, de que tanto crônica quanto conto, por exemplo, que é o que a UFSC mais pede, esses elementos estão presentes nesses dois gêneros. Certo? Então vamos lá. Para falar sobre narrativa, eu trouxe para vocês um romance, e quando eu falo romance, eu estou dizendo gênero romance, tá? Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês esse romance de cavalaria aqui, famosérrimo, e eu gosto muito dele porque ele tem várias leituras. Você pode lê-lo como comédia e você também pode lê-lo como tragédia, tá? Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, tá? Esse livro ele é conhecido como aquele que marcou uma era, assim, para as novas escritas, para o novo gênero romance, né? Então, ele, não na época que ele foi escrito, mas depois, tanto é que tem Don Quixote 1 e o 2, tem a segunda parte também, tá? Que também ficou famosa, mas a primeira é a mais famosona. E eu trouxe aqui para vocês também um quadro ali, né, do Picasso, que é o Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho Panza, certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas características da obra para que eu consiga ilustrar esses elementos da narrativa dentro desse romance, certo? Vamos lá então. Considerado, então, a maior obra da literatura espanhola e o segundo livro mais lido da história, seu contributo para a cultura ocidental é incalculável. Don Quixote é apontado como um primeiro romance moderno, tendo influenciado várias gerações de autores que seguiram. Então, assim, é o segundo livro mais lido da história, e é considerada a maior obra da literatura espanhola, tá? O que eu disse para vocês antes é o seguinte, que quando ele foi escrito, né, ele não, Cervantes não tinha essa ideia, porque assim, na época tinham muitos romances de cavalaria, e o Dom Quixote, talvez vocês conheçam a história, ele é tido como um cara que enlouqueceu de tanto ler livros de romance de cavalaria. Então, esse livro ele veio como sátira dos romances atuais que tinham naquela época, tá? Então vamos lá, trouxe uma imagenzinha assim que eu achei da internet, achei bem bonita, bem legal. Então aqui a gente tem o Don Quixote, aqui a gente tem o Sancho Panza, os cavalos, né, aqui deles, os moinhos de vento, que eu trouxe para vocês também uma parte dos moinhos de vento, que é uma das mais famosas do livro, e se você olhar assim, né, tem várias leituras dessa imagem, assim, por isso que eu achei legal. Aqui parecem dois olhos, aqui um nariz, assim, né, então aqui a cabeça dele, então são várias leituras, a gente pode ficar aqui o dia inteiro olhando para ela, olhando, e a gente vai perceber muitas coisas. Então, se quiser dar uma pausinhazinha aí no vídeo, você pode pausar, então. Então, vamos lá. As narrativas que conhecemos e que lemos, né, atualmente, têm como antecessor fundamental um romance de Cervantes. O livro narra a história, então, de um cavaleiro Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Don Quixote era um fidalgo muito engenhoso, e depois de tanto ler as narrativas, né, medievais, que são as novelas de cavalaria, quis também sair em busca das aventuras no livro, dos livros que lia, né? Então, assim, ele lia muito
enlouqueceu e saiu pelo mundo para combater o mal. Então ele pegou uma armadura velha que tinha na casa dele, um chapéu de papelão, colocou na cabeça, um cavalo que não era novinho, um cavalo mais velho, e foi pra rua, foi pro mundo para tentar vencer o mal. Foi isso que aconteceu. E levou com ele o Sancho Panza, que é o fiel escudeiro, porque todo cavaleiro tem um escudeiro, tá? Então, ele tinha esse escudeiro que era o Sancho. Vou trazer para vocês aqui, ó, o primeiro capítulozinho, que é bem curtinho, você vai entender isso que eu tô falando, ó. Em suma, ou seja, em resumo, tanto naquelas leituras se enfrascou que as noites lhe passavam a ler desde o sol posto até a alvorada, e os dias desde o amanhecer até o fim da tarde. E assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro de maneira que chegou a perder o juízo. Então, aqui é uma passagenzinha do Don Quixote, com essa tradução aqui. Então, a gente percebe aqui que, de tanto ler, do pôr do sol, do nascer ao pôr do sol, ele lia muitos esses romances. O cérebro, ele diz, eu achei bem legal, o cérebro se secou, não tinha mais ideias, e aí ele enlouqueceu e perdeu o juízo, certo? Mais um trechinho não, uma leiturazinha. Como podemos notar, a história do Cavaleiro Don Quixote é uma espécie de ataque aos estilos de literatura apreciado na época. Como eu disse para vocês, era muito famoso os romances de cavalaria. Então, vem um cara, né, um personagem que leu muito história e enlouqueceu. Né? Então, é uma espécie de sátira, né, àquilo que estava sendo lido naquele momento. Então, disso resultou o Don Quixote, uma cômica e triste história de cavalaria. Lembra que eu falei para vocês que você podia ler tanto quanto engraçado como drama? Mesma coisa como tragédia? Então, uma comicidade e um drama também, tá? Porque vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. Aqui eu trouxe para vocês uma estátua, né, do Don Quixote e do Sancho Panza, lá em Madrid, na Espanha. Tem lá na pracinha, tem uma estátua dos dois, tá? Então você pode perceber aqui, né, o cavalinho, o burrinho, na verdade, aqui do Sancho Panza era um burrinho, não era nem um cavalo, tá? Então olha a sátira ali. Agora eu trago para vocês um trecho do mais famoso que tem, um dos mais famosos capítulos, na verdade, que tem, que é o dos moinhos de vento. Essa parte, a gente tem algumas intertextualidades na música, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Engenheiro do Havaí, Engenheiros do Havaí, engenheiro é ótimo. Engenheiros do Havaí, eles têm uma música que chama Don Quixote, uma música que vai falar um pouquinho sobre a história, começa assim: muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário, tá? Então, essa música, ela vai fazer uma intertextualidade com o romance Don Quixote. Então, quando ele fala muito prazer, meu nome é Otário, é bem a ideia do Don Quixote mesmo, porque ele era tido mesmo como louco, como doido e tal. Então, faz bem essa ligação. Nós temos também, eu não sei se vocês assistem, eu sim, já assisti muito, hoje eu assisto pouco, mas a gente conhecem Chaves, Chapolin Chaves. A gente tem um episódio do Chaves que também faz a ideia, ele traz o Sancho e o Don Quixote. O Don Quixote, na real, é feito pelo Seu Madruga, né? E é bem legal também. Então, são algumas releituras e algumas intertextualidades que tem sobre isso. E nesse que eu tô falando do Chaves, tá? Também eles estão falando de Moinhos de Vento, que é o próximo, que é o capítulo que eu trouxe aqui para vocês, certo? Então, vamos lá. Passando aqui. Eita, foi muito para cima. Vamos lá. Moinhos de Vento. Don Quixote e Sancho Panza, depois de cavalgarem por algumas horas, chegaram a um grande campo onde se viam muitos moinhos de vento. Don Quixote exclamou para o criado: veja, meu fiel Sancho, diante de nós estão mais de 30 gigantes. Vou combatê-los e matar um por um. Que gigantes? Sancho Panza só via moinhos de vento. Olhe lá, tem braços enormes, devem medir metros. Aquilo não são gigantes, meu amo, são moinhos de vento. E aqueles braços são as pás que fazem girar a pedra para moer os grãos. Você não tem prática nessas aventuras.
e, invocando o nome de sua amada Dulcineia, cravou a lança numa das pás do moinho mais próximo. Foi a conta. A força da batida reduziu sua lança em pedaços e cavalo e cavaleiro foram atirados à distância. Sancho Panza, aflito, correu em socorro do desastrado combatente. Eu avisei que era um moinho de vento e não gigantes. São os azares da guerra. Eram gigantes, agora são moinhos. São as artes diabólicas que provocam essas transformações. Sancho Panza, sem entender nada, deixou que seu patrão e Deus resolvessem aquele problema. Apesar dos ferimentos, Dom Quixote só lamentava a perda da sua lança. Sentia dores por todo o corpo, mas não se lastimava, pois isso não era procedimento digno de um cavaleiro herói da cavalaria andante. E aí continua a narrativa, né? Então, a gente pode perceber aqui essa loucura do Dom Quixote, né? E o Sancho não, o Sancho já era normalzinho. Não tão, né? Porque quando você segue uma pessoa que é meio piradinha, você também tá ali meio que no ponto meio que íngreme do negócio, né? Então, a gente percebe que existe uma loucura, existe também um orgulho aqui, né? Porque ele sentia dores no corpo todo, porque ele colocou a lança, olha que a gente vê aqui, ó, nessa imagem que eu tô colocando para vocês, ele vai direto para a lança, essas pás giram e ele voa longe, né? Então, ele imagina cair, né? Ele tava com dor no corpo todo, ele era velho, não é que ele era velho pra época, ele era velho, tá? Ele tinha cerca de 50 anos, então hoje 50 anos óbvio que não é velho, mas naquela época lá era velho, né? Então ele era louco, uma pessoa mais velha que foi pro mundo e mesmo assim ele colocou na cabeça dele que ele era um cavaleiro mesmo. Então ele não podia dizer que estava com dor, ele não podia porque ele tinha que aguentar. Não era de praxe, não era bom, né, ali pro orgulho dele dizer que ele estava com muita dor e tal. Enfim, e também que não eram moinhos, que antes eram gigantes, mas que são as loucuras da guerra. Antes eram gigantes e agora são moinhos de vento. Certo? Vou fechar um pouquinho por aqui a parte de narrativa, de estrutura da narrativa, tá? Porque agora a gente vai... Estrutura não, falar um pouquinho do Don Quixote, que agora eu vou entrar nos pormenores dessa narrativa e de mais narrativas por aí, tá? Vamos lá, então. Começando aqui com os elementos dessa narrativa. Então, diferente da dissertação, a narrativa, então, é um texto que trata de acontecimentos e ações realizadas por personagens fictícios ou reais, porque você pode ser baseado em fatos reais. Na literatura, ela aparece principalmente em romances, como isso que eu disse para vocês, novelas, fábulas, contos e crônicas. Fábulas são aquelas que têm uma moral da história e geralmente os personagens principais são animais. Ela também é base de muitas peças de teatro e dos filmes produzidos no cinema. Mas, para o leitor ou ouvinte que se sinta atraído ou até mesmo entenda toda a situação, precisa-se então de uma estrutura essencial. Então, a gente tem uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa é a parte principal da narrativa, né? Que a gente pode também entender por começo, meio e fim, né? Que introdução, desenvolvimento e conclusão a gente vê muito em dissertação. Então, aqui a gente pode entender por começo, meio e fim. Então, vamos lá. Vamos para a introdução, que é o começo. É a parte do texto onde se apresentam os personagens, mostra o leitor o espaço de onde está acontecendo as coisas, quando está acontecendo. Depois a gente vem o desenvolvimento, que aí é onde se instaura o conflito, aparecem vários outros personagens, e ali, nessa parte do desenvolvimento, tem ali, né, o desenvolvimento que a gente chama, e tem também o clímax, que está ali no meio desse momento do desenvolvimento do texto, tá? Existe o clímax, que é a parte que você tem que ficar criando uma expectativa, tá? Para chegar no ponto alto da narrativa, que é onde não tem mais por onde sair, aquilo tem que ser resolvido. E a conclusão, que é o final da história. Em alguns momentos, pessoas, essa conclusão, ela não vai necessariamente terminar ali. A gente sabe que existem livros e filmes, enfim, que não necessariamente termina. Existe uma continuação daquilo, tá? Continuando aqui, então vamos falar então desse enredo. O enredo é a história sendo contada, é aquilo que está sendo contado, que vai
dentro desse enredo, a gente tem algumas partezinhas e algumas peculiaridades que a gente vai falar, que eu vou falar para vocês agora, tá? Ele é dividido, então, situação inicial, estabelecimento de um conflito, o desenvolvimento e o clímax. E depois a gente tem ainda o desfecho, tá? Então, situação inicial, que é o comecinho ali mesmo do enredo, que é onde apresentam as coisas, os personagens, o lugar, enfim, onde está acontecendo, e é a introdução, na verdade, e o que está acontecendo no momento com os personagens, espaço e tempo. Conflito. Depois dessa parte inicial, a gente tem um conflito. Por quê? Que é a parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento tem estabelecimento de um conflito, o próprio desenvolvimento e o clímax. Tá? Dentro, se a gente pensa, por exemplo, num romance que eu gosto sempre de falar, porque é bem fácil de visualizar, o romance Harry Potter. Quando a gente fala desse romance, a gente percebe que tem vários núcleos, né? Porque é um texto que tem vários personagens, a gente tem os personagens principais, tem os protagonistas, os antagonistas, e tem os secundários, enfim. Mas, se você perceber, existem vários núcleos daquilo, tá? Então, o conflito, às vezes, é um só. Por exemplo, é matar o Voldemort, né? Mas ele só acontece no último, na parte 2, né, do filme. Então, só que antes disso existem outros conflitos. E são conflitos que são gerados ali, naquele momento, por vários personagens. E a partir desse conflito existe o desenvolvimento, que é, né, a ideia ali de continuação de história. É responsável, então, ali a ideia de contar o que está acontecendo daquele momento, daquela história. E chegamos no clímax. Gente, o clímax aqui é a parte alta, como eu disse para vocês ali anteriormente. É a parte alta do texto. É a parte que... Sabe sinuca de bico? Sabe ou vai ou racha? É isso. Então, não tem outra escapatória a não ser resolver esse problema, tá? É uma encruzilhada literária, como está escrito ali. E temos o desfecho, que é a parte que mostra a solução para esse conflito, mas não necessariamente a narrativa acaba. Então, se a gente for pensar no Harry Potter, a gente pensa ali em todos os livros que tem o Harry Potter, até chegar no final, que era o conflito final, o clímax final, né? O desfecho maior, que era a ideia do Voldemort. Então, do primeiro para o último livro, existiam conflitos dentro desse primeiro, mas o conflito maior está lá no último, tá? Então, é essa a ideia. Então, tem até um final, mas o desfecho maior, o conflito maior está lá no último. Então, você tem uma sequência ainda para ser vista, para ser lida, assistida, enfim, tá? Depois a gente vê aqui, galerinha, o espaço. É muito importante o espaço para a narrativa, porque a gente acha, não, o espaço é onde acontece a coisa, a história, né? Mas ele é muito importante porque é ali, a partir do espaço, que as personagens são caracterizadas, tá? Então, quando a gente pensa no Harry Potter, a gente vai falar sobre a ideia de onde eles, da escola ali, de onde eles estão, e toda aquela caracterização do espaço que dá uma ideia de mágica, né? A ideia do espaço também ali, voltando pro Dom Quixote, a ideia de onde ele vivia, o momento e a época, que aí a gente entra no tempo, né? Mas o espaço ali onde ele vive também culmina para ser o que ele é, certo? Então, é bem importante a ideia do espaço, porque é a partir dele também que existe a caracterização das personagens, certo? Vamos lá, continuando. Depois do espaço, a gente vem com o tempo, que é o que eu estava falando para vocês. Então, o tempo ali da narrativa também é bem importante. Que ela pode ser, na verdade, ali tanto cronológico, que é quando está acontecendo, e existe ali um tempo mesmo, existe um quando, você consegue perceber, e você percebe também o quando está acontecendo aquilo, a partir de que a história vai seguindo. Então, você percebe que é um dia após o outro, tá? Às vezes a gente não tem certeza de quando não tem uma data específica, mas a gente sabe que existe uma cronologia sendo seguida, tá? O psicológico ele já é um pouco diferente, porque ele geralmente se passa ali na cabeça do personagem, são pensamentos. Tem uma escritora, Clarice Lispector, que ela é muito boa nisso. Ela trabalha muito com o tempo psicológico, então tá acontecendo a narrativa, tá acontecendo o conto, ou ainda os romances que ela escreve, e aí de repente, pum, tem uma epifania, que ela também é bem
de cunho dela fazer isso, e aí de repente a personagem meio que vai só pro pensamento. E aí aquele pensamento pode durar, no pensamento dura horas, mas ali quando ela volta, ela chegou, saiu do ônibus e andou, passou 2 minutos, entende? Então é uma ideia de pensamento, não tem uma cronologia. E também a ideia do flashback também, esse vai e volta também é um tempo mais psicológico, certo? Depois disso, a gente tem sempre, então, que existe uma narrativa, a história é contada por alguém. Quem é essa pessoa que está contando a história? Quem é? O narrador, gente, o narrador. Então, a gente tem um narrador personagem, que é aquele que participa da história efetivamente. Então, vai ter lá verbos que você vai perceber que vai ter na primeira pessoa, tá? Então, é o narrador personagem, aquele que está ali participando da história. Depois, dentre os tipos de narradores personagens, podemos destacar, então, a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês conhecem Brás Cubas, do Machado de Assis? Se não conhecem, é um livro que é bom, é legal ler. E o narrador aqui é protagonista. O livro é escrito por um defunto autor. E olha como é a abertura deste livro. Olha só, dedicatória, ele dedica o livro. Olha para quem ele dedica o livro dele. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, olha só. Ele dedica o livro dele, porque ele está morto, é um defunto autor. Ele dedica o livro dele aos vermes que estão comendo o corpo dele ali, sendo putrefato, né? Corpo putrefato. Então, ele está se decompondo, então ele dedica o livro para esse verme. Então, a gente percebe ali, ó, ao verme que primeiro roeu as carnes do meu cadáver, dedico. Então, ali a gente percebe ali duas passagens ali da primeira pessoa, né? Meu e o dedico. Não, aqui não é primeira pessoa, porque não é verbo, né? Mas aqui a gente tem o pronome. E aqui o dedico, essa saudosa lembrança dessas memórias póstumas. Então, aqui a gente percebe o narrador protagonista e, além de tudo, personagem, tá? Depois a gente tem, além do narrador protagonista personagem, a gente tem o narrador observador, galera. Também existe, então, a possibilidade de o narrador não participar da história. Então, ele só observa aquilo que está acontecendo e não participa dessa história que eu trouxe para vocês. Uma imagenzinha, né, do Escher, que chama Autorretrato. Bem legal, se a gente ficar olhando aqui, você vai perceber que tem muita coisa aqui envolvida nesse autorretrato. É bem legal, que você dá uma pausinha para dar uma olhadinha nessa obra, é muito bom. Tá? E aí, narrador observador, eu trouxe, óbvio, um trecho do Cervantes, do Dom Quixote, que ele vai falar um pouquinho dessa ideia do narrador observador. Então, rematado já de todo o juízo, deu no mais estranho pensamento, em que jamais deu louco algum deste mundo. E foi que lhe pareceu conveniente e necessário, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o proveito da república, fazer-se cavaleiro andante e ir-se pelo mundo com suas armas e cavalo, em busca de aventuras, e a exercitar-se em tudo aquilo que tinha lido, se exercitavam os cavaleiros andantes, desfazendo todo o gênero de agravos e pondo-se em ocasião de perigos que, vencidos, rendessem perpétuo o nome e a fama. Então, aqui é um trechinho que ele está pensando ali em ir, em ser um cavaleiro. Então, você percebe ali que existe um contar de história. Uma pessoa que está vendo o Dom Quixote, o personagem, na verdade, principal, fazendo as coisas e tentando ali, pensando que o que ele vai fazer. Então, ele está contando isso, né? Deu no mais estranho o pensamento, ó. Jamais deu louco algum deste mundo. Foi-lhe pareceu. Vocês percebem que existe ali pronomes que indicam pra gente que não é narrador observador, tá? E a gente tem o narrador onisciente. Galera, o narrador onisciente tem 3 tipos, mas eu trouxe o mais
fácil aqui para vocês do narrador onisciente, tá? Não é que é o mais fácil, é o mais comum, tá? Então, o narrador onisciente, galera, é aquele que sabe tudo o que está acontecendo. E ele não, só que ele não participa da história também, e ele sabe tudo o que está acontecendo dentro do pensamento desses personagens, tá? Trouxe para vocês aqui o do romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E um exemplozinho, vamos ler aqui, ó. Realmente, para eles, era bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam, meio desconfiados, meio inquietos. Você percebe que aqui existe o narrador já percebendo dentro da cabeça deles, né, desses personagens, que eles estavam confiados, mas meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde haviam seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu-se a Vitória, ó. Tá vendo como existe ali Quem tá falando? É o personagem ou é o narrador? Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo? Não pensa. Mas sim, a Vitória renovou a pergunta. E a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Percebem que existe o distanciamento, então não é em primeira pessoa, mas existe a voz do personagem, porque é discurso indireto. Existe a voz do personagem ali, que ele entra de vez em quando, ó. Menino é bicho miúdo, não pensa. Quem é o Fabiano tá falando isso, mas não existe nenhum mecanismo ali dentro do texto que diz que é o Fabiano, não tem um travessãozinho, porque é tudo por discurso indireto. Então existe esse vai e vem, uma hora é o pensamento do Fabiano, uma hora é o da Sinha Vitória, até existe em alguns momentos a ideia do discurso direto, mas predomina muito nesse romance o discurso indireto por ser esse narrador onisciente, tá? Depois disso, a gente tem a parte que não pode faltar dessas narrativas, que são os personagens, tá? Que é quem tá na história. Então, a gente tem os protagonistas, que dá destaque, então, é o mocinho e a mocinha. Antagonista é o vilão e a vilã da história, tá? Secundários, eles participam, eles têm que estar ali no rolê, porque senão a história não acontece, não existe história que tem só protagonista e antagonista, não. Porque o antagonista é o antagonista, tá ali o personagem secundário, então ele tem que existir, certo? Nossa, falei bastante. Então, aqui a gente vê essa ideia de elementos. Então, a gente tem os 5 deles. Tempo, espaço, narrador, foco narrativo e enredo, certo? São esses 5 elementos da narrativa que a gente viu aqui. Para não deixar, né, vocês de lado ou de fora, na verdade, eu trouxe para vocês aqui 2 propostas da UFSC, essa que você conhece bem, que eu trago sempre ela, que é das vacinas, aqui é um conto, mas você vai ver que nesse aqui, ó, que eu vou abrir para vocês agora, é uma crônica, e você vai perceber como é que isso é pedido para a UFSC, tá? Então, olha só, a proposta 1 aqui é a dissertação, nós não vamos nos embasar nela, e a segunda aqui, a gente tem a crônica, olha só. Considere os textos para escrever uma crônica que tematize, olha o tema, presta atenção nesse tema, a amizade em uma sociedade consumista e imediatista. Você tinha que escrever uma crônica a partir disso. Ele traz ali um pedacinho do texto do Aristóteles e traz uma tirinha que a gente conhece bem, que é o Armandinho, tá? Então, eu vou ler a tirinha com vocês que eu achei excepcional. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é o companheiro dos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Olha a jogada, olha a pegada dessa ideia de amizade que traz o Armandinho aqui, né? Depois, vou trazer, só vou abrir aqui para vocês, porque a gente não falou da crônica em si, mas temos aqui a ideia das vacinas, temos a proposta 1, 2 e 3, e a primeira foi o conto, que era: produz um conto sobre a epidemia de sarampo em um país sem vacinas. Aqui nem parece que precisa ser tão fictício, não é mesmo? Porque a gente tem surto de sarampo até hoje, né? Era uma coisa extinta e hoje a gente voltou a ter. Certo, pessoas? Era isso, meus queridos, minhas queridas. Quero mandar um beijo pra vocês, dizerem que eu tô com saudade dizer que eu tô com saudade de novo, porque ela não passou. E espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar uma listinha no estudo para vocês fazerem. E até a próxima aula. Um beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.